Boa tarde a todos, eu sou o Rogério Costa Arantes, jornalista do Grupo RS Com. Sejam bem-vindos conosco a esse último dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Hoje temos as duas últimas entrevistas dessa série. Já ouvimos Assis Melo, Daniel Guerra, Edson Nespolo e Francisco Correia. Hoje conosco, aqui agora para responder às nossas questões, nesta entrevista marcada para as 2 horas, o candidato do PT, Pepe Vargas. Às 4 horas fecharemos com o candidato da Rede, Vitor Hugo Gomes. Desde agora já cumprimento o candidato Pepe Vargas, que é médico, tem 57 anos e é o único candidato que já foi prefeito de Caxias do Sul, por 2 vezes, eleito em 96 e no ano 2000. Antes disso, ele começou a vida pública como vereador em 1988 e foi deputado estadual em 1994. Depois de sair da prefeitura caxiense sem conseguir eleger o seu sucessor, foi deputado federal em 2006, reeleito em 2010. Nesse período também foi ministro do Desenvolvimento Agrário, de Relações Institucionais e da Secretaria de Direitos Humanos durante as gestões da ex-presidente, agora cassada, Dilma Rousseff. Muito obrigado pela sua presença, Pepe Vargas. Sei que o senhor está convalescendo de uma cirurgia em que retirou pedras da vesícula. Como é que está a sua saúde? Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Prazer estar aqui, queria parabenizar pela iniciativa. Na realidade foi uma pedra nos rins, né? Nos rins. Eu fiz um procedimento cirúrgico no sábado, ainda estou com certo cuidado, ainda tem um catéter para fazer a retirada, que vou fazer no dia da semana que vem. Então, isso está atrapalhando, obviamente, a campanha, não posso fazer aquele corpo a corpo, atividade de rua. Literalmente uma pedra no caminho. Uma pedra no caminho. Já foi tirada a pedra, mas agora tem que deixar as coisas voltarem ao normal. Então estou com poucas atividades. O meu candidato a vice, o companheiro Jerônimo Dani, está fazendo as atividades de rua, me representando em várias atividades, mas eu desde quarta-feira já comecei devagarinho algumas atividades que não exigem grande esforço físico, e a partir da semana que vem já vai dar para estar integralmente na campanha. Também por essa convalescença a gente agradece a sua presença aqui. Candidato, já que estamos falando em saúde, vamos começar tratando da saúde, dessa vez da população caxiense. Uma das principais demandas da nossa população nessa área é, sem dúvida, colocar a UPA Zona Norte em funcionamento, né? Já está há 2 anos o prédio pronto, há uma ação, inclusive, do Ministério Público Federal, que exige o imediato funcionamento daquela unidade de pronto atendimento. Agora, recentemente, a Justiça definiu uma nova audiência de conciliação para outubro, ou seja, posterior às eleições, para definir essa questão. Qual é o seu encaminhamento nesse sentido? Nós vamos abrir o mais rapidamente possível. É um absurdo, a UPA já podia estar aberta desde 2014. Houve recursos do governo federal. O candidato da situação critica tanto o governo federal, mas o governo federal ajudou muito aqui o município de Caxias do Sul. Mandou recursos para essa UPA, o governo do estado também mandou, é verdade. Mas mais do que isso, os recursos para o Sistema Integrado de Mobilidade, todas essas obras que foram feitas no centro, são financiamentos feitos pelo governo federal com taxas subsidiadas. As obras da barragem das Marrecas têm recurso do governo federal. A obra lá do Fátima Baixo, né, que falam tanto, foi dinheiro a fundo perdido, ou seja, foi mandado recurso. Então, mesmo que eles digam que o governo federal tem que mandar dinheiro, eles apoiaram o impeachment e apoiam o atual governo Temer. Então, por que o Temer não manda o dinheiro? Mas o que eu tenho dito é que, independente do governo federal mandar ou não mandar o dinheiro, tem que abrir a UPA. Tu falaste que eu fui prefeito 8 anos. Com toda humildade, mas também reconhecendo o que a gente fez. Na verdade, nós implantamos o SUS em Caxias do Sul durante a minha gestão. A municipalização da saúde. Não só isso. Nós concluímos um conjunto de coisas que haviam sido iniciadas pelo governo Mário Vanin. E mais do que isso, fizemos todos os concursos. A Prefeitura de Caxias do Sul tinha um quadro de servidores da área da saúde extremamente pequeno. Os médicos eram cargos de confiança. Então nós fizemos os concursos públicos, criamos o quadro, abrimos o hemocentro, abrimos o pronto atendimento 24 horas, construímos mais de uma dezena de novas unidades básicas de saúde, ampliamos tantas outras, concluímos o nosso governo, ao contrário do que disse o programa
de televisão dos nossos oponentes outro dia, nós concluímos que nós tinha 38 unidades básicas de saúde de Caxias, e não 20, como eles disseram. E o governo federal não mandava todo o dinheiro para isso. Se nós fosse esperar o governo federal mandar o dinheiro na frente, nós não teríamos feito tudo isso. Então tem que abrir a UPA imediatamente, credenciar ela junto ao governo federal, daí o governo federal começa a mandar os recursos, e depois do credenciamento tem um outro processo, que é o processo de qualificação. Depois você qualifica ela, são algumas exigências de prestação de serviços que tem que ser feitos lá, aí o Ministério da Saúde qualifica e vem mais dinheiro ainda. Tudo isso está regrado em normativos do Ministério da Saúde, então nós vamos abrir imediatamente. Agora eu quero alertar a comunidade da Zona Norte que abrir a UPA não significa fechar as unidades básicas de saúde, porque a UPA é atendimento de urgência e emergência, e a unidade básica de saúde é para fazer a atenção básica à saúde, que é o principal problema hoje da cidade. Por que tem fila no postão? Por que tem fila no atendimento de especialidades? Porque o Programa de Saúde da Família tem muito baixa cobertura em Caxias, apenas 30% da população tem cobertura pelo Programa de Saúde da Família. Nós já vamos tocar nesse assunto, Pepe, mas eu quero saber com relação a esse financiamento para um funcionamento específico da UPA. O senhor fala que foi recebido dinheiro federal e estadual para a construção dela, exatamente, né? E o dinheiro para manutenção só funciona, evidentemente, a partir da homologação pelo atendimento do SUS, que pode levar 3 até 6 meses. Em média tem acontecido isso, as UPAs demorarem 6 meses atendendo para depois serem homologados pelo SUS. Nesse momento, nesse ínterim, o município precisa cumprir com 100% da totalidade desse financiamento. A Prefeitura de Caxias diz hoje que não abre a UPA porque não tem recursos. Da onde tirar os recursos para colocar a UPA em funcionamento com a sua manutenção? E outra, será preciso contratar um novo corpo clínico? Como fazer isso? Olha, em primeiro lugar, o prefeito não pode terceirizar a responsabilidade. O que eu vejo é que faz 12 anos que tem o mesmo grupo político que administra a cidade, encheram a prefeitura de cargo de confiança, eles conseguiram arregimentar 21 partidos, porque eles foram dando cargo de confiança para um monte de gente, aí botaram 21 partidos, mas criaram novos cargos desnecessariamente. Nós vamos reduzir esses cargos de confiança, só ali já dá uma grande economia. Mas, além do mais, é importante dizer o seguinte, não é que falta recursos. Se tu diz que saúde é prioridade, tu prioriza. Nem que tu, momentaneamente, deixe de fazer outras coisas. Então, há recursos para abrir a UPA. O recurso do custeio é perfeitamente possível ser absorvido, nem que tu fique 2, 3, 4, 5 meses fazendo isso, depois o governo federal vai credenciar e depois vai qualificar a UPA. Pelotas fez isso. Pelotas tem uma UPA que não foi ainda credenciada, mesmo assim o prefeito decidiu abrir, corretamente. Agora aqui, o que eu vejo é uma terceirização da responsabilidade. Porque não manda o dinheiro. Temos um exemplo aqui perto, Bento Gonçalves fez a mesma coisa. Exatamente. Então o que está se fazendo é terceirizar a responsabilidade. Então nunca a responsabilidade é da administração municipal, sempre tem algum culpado. Quando o governador era o Tarso, a culpa era do Tarso. Agora que é o Sartori, eles dizem, a culpa é da Dilma. Mas agora não é mais a Dilma, agora não, faz desde maio que não é a Dilma, né? Então agora é o Sartori e o Temer, que é apoiado por eles. Então agora eles vão botar a culpa em quem? No Fundo Monetário Internacional, no secretário-geral da ONU? Será preciso contratar mais médicos, Pepe? Precisará contratar mais médicos, até porque falta médico em unidades básicas de saúde. Né? Faltam médicos ou o horário que eles cumprem é menor? Ou não cumprem os horários? Hoje se diz informalmente que eles prestam um número X de atendimentos. Essa é uma outra questão que a população reclama bastante, né? Não há uma fiscalização, me parece, adequada para esse cumprimento do horário dos médicos, do atendimento efetivo nas UBSs, e isso também vincula com o que o senhor falava do Programa de Saúde da Família e a estratégia de saúde da família, que ainda é incipiente na cidade. O Programa de Saúde da Família dá cobertura para 30% da população. Teria que dar cobertura pelo menos a 70%. Se tu tivesse 70% da população tendo atenção básica à saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção básica. E não é o médico, é o trabalho de equipe. É uma equipe multidisciplinar, médico, dentista. Quando eu digo que nós vamos ampliar o Programa de Saúde da Família para pelo menos 70% da população, não só o médico,
É a equipe multidisciplinar, inclusive com o odontólogo, que hoje é um grave problema também, que as pessoas não têm acesso ao atendimento odontológico de forma adequada. Então nós vamos ampliar o número das equipes de saúde da família, inclusive com o odontólogo, e o trabalho tem que ser em equipe. É o médico, é o odontólogo, o enfermeiro, o assistente social, o nutricionista, enfim, é uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, havendo trabalho em equipe, ela cria um vínculo com os pacientes que são atendidos na atenção básica. Agora, o grande problema é que hoje, se tu perguntar qual é o modelo tecnoassistencial que é aplicado em Caxias do Sul, eu estou para te dizer que o prefeito não sabe. Tu tem que escolher um modelo tecnoassistencial. O nosso modelo tecnoassistencial é o modelo tecnoassistencial que coloca a atenção básica como prioridade, a equipe multidisciplinar, criando vínculo, acolhimento e responsabilização em relação aos pacientes. Aí tu resolve esse problema de horários pelo trabalho em equipe, né? Mas mesmo assim é importante dizer que vai ter que contratar mais médicos, né? E há recursos para isso. Quem está dizendo que não há recursos para isso é porque não está querendo priorizar a saúde. Eu preciso perguntar essa questão. O senhor falou que é uma questão de priorizar os recursos, a utilização dos recursos. O senhor está prometendo abrir a UPA, contratar médicos e ampliar a estratégia de saúde da família, a abrangência desse programa até chegar a 70%. Sei que o senhor não disse que vai fazer isso em seu mandato. Não, mas nós vamos fazer que tenha pelo menos 70%. Isso é um compromisso que nós faremos. De onde sairão os recursos? Do orçamento municipal, Caxias tem um orçamento mas então, o que ficará considerável. Se a arrecadação não permitir fazer uma pavimentação a mais, e para manter o custeio da saúde, nós vamos fazer o custeio da saúde, obviamente. Assim como vamos garantir vaga para todas as crianças de 4 a 5 anos, porque é obrigação do município. Nas escolas, já vamos falar sobre isso. Então, se a saúde e a educação são prioridade, não tiver dinheiro para tudo, você vai botar o dinheiro para a saúde e para a educação. Eu vou fazer isso. Nós vamos fazer isso. Bom, se o dinheiro não der para outras coisas, tem outras coisas que vão esperar o dinheiro para poder ser feitas. Agora, esta é a forma responsável de dizer que as coisas vão ser feitas. O que eu quero dizer, até porque eu conheço a Prefeitura de Caxias do Sul, é que há recursos para priorizar a saúde e a educação e ainda haverá recursos para fazer outras coisas. Talvez não tudo. Bom, se houver crescimento econômico, melhora da arrecadação, vai dar para fazer outras coisas também. Mas quando a gente diz saúde e educação são prioridades, tem que ser prioridade. E não ficar delegando responsabilidade, dizendo que a culpa é seu. Daqui uns dias vai ser seu de quem? Né? Você tem que enfrentar o problema e resolver. No seu governo é possível, então, que a população tenha um outro problema que hoje existe, que é a demora das consultas, das especialidades médicas, a demora para a realização de exames de média complexidade, e a demora para cirurgias eletivas, tudo isso, o senhor acredita que é possível sanar? Veja, no que diz respeito primeiro é importante ter a seguinte compreensão, Rogério. Quando tu prioriza a atenção básica de saúde, boa parte dos problemas que iriam para um especialista já não precisarão ir para o especialista. Boa parte dos problemas que iriam para uma unidade de pronto atendimento já não irão mais para a unidade de pronto atendimento. Resolve ali. Eu sou médico de profissão, então eu conheço a área, já fui prefeito, então também conheço como gestor e não só como médico. É só pegar o que diz o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. Qualquer especialista em saúde vai dizer o seguinte: com a atenção básica à saúde que não funciona, nada funcionará. A nossa atenção básica deixa a desejar. O problema é que, como quem está no governo não é capaz de reconhecer esses problemas, eles não resolvem esses problemas. Por isso que tem que haver uma mudança político-administrativa na Prefeitura de Caxias do Sul, porque quem está lá não reconhece isso. Né? Tanto não reconhece que deixou chegar a essa situação. Então, há recursos para fazer isso. Agora, no que diz respeito às especialidades, nossa proposta é há muitos anos já devia ter sido descentralizado o serviço de urgência e emergência. Não é só agora, por causa da UPA da Zona Norte. Vem tardiamente a descentralização desse serviço, porque a cidade cresceu enormemente e a estrutura de saúde ficou praticamente estagnada. Por isso que nós estamos também enfrentando esses problemas. Então, o que nós estamos propondo é a criação de policlínicas junto a essas unidades de pronto atendimento, colocando lá aquelas especialidades que são as mais necessárias. Boa parte dos problemas de saúde hoje são doenças cardiovasculares, então tem que ter o especialista em doença cardiovascular. Outra
parte importante é a traumatologia e ortopedia. Tem que ter a traumatologia e ortopedia. Então nós vamos pegar as principais especialidades e vamos criar aquilo que a gente chama de policlínicas, aproveitando estruturas já existentes, ampliando essas estruturas. Não haverá necessidade de fazer grandes edificações, mas lá viabilizando estruturas que permitam o atendimento a especialidades descentralizado, em algumas regiões da cidade, não só na zona central, e também tendo acesso a exames. Quem abriu a central de exames em Caxias do Sul foi o meu governo. Nós abrimos a central de exames não com a ideia de que a central de exames pública atendesse todos os exames, mas para a gente ter noção de preço, para também saber comprar com o preço mais barato da iniciativa privada que tem que ser comprado. De certa forma, nós regulamos os preços de mercado e economizamos recursos públicos. Então, também tem que ter gestão na saúde. O que eu vejo é muita falta de gestão, muito desperdício de dinheiro, que precisa ser corrigido. Então, parte disso tu resolve com a gestão, parte disso tu resolve com o modelo assistencial que prioriza a atenção básica, e parte disso tu resolve dizendo o seguinte: bom, eu vou priorizar no orçamento a saúde. O senhor toca num ponto, para mim, nevrálgico, que é a infraestrutura da saúde. O senhor afirma que há muito tempo não se investe o adequado para ampliar a infraestrutura de atendimento à saúde da população. A gente vê isso muito no interior, onde ainda faltam unidades básicas de saúde em várias localidades, gente que precisa se deslocar muitos quilômetros quando eu entreguei a prefeitura para o Sartori, nós tínhamos atendimento à saúde em todos os distritos da zona rural do município. Todas as sedes distritais tinham atendimento à saúde. Hoje não tem mais. Em alguns lugares está faltando médico. Né? Então, quando eu digo que a gente vai fazer isso, é porque a gente já fez isso. Né? Se perguntar para qualquer pessoa que vivenciou... No seu governo a situação não é o ônibus amarelo ir atender na localidade. Não. O ônibus amarelo atender a comunidade só se for numa situação emergencial. Você tem que ter a estrutura lá, atender lá. É possível fazer isso, nós tínhamos atendimento à saúde em todos os distritos rurais, né? E nós vamos retomar isso com certeza, que a população rural também tem o direito a essas questões. Pepe, nós temos a universalização do atendimento à saúde e Caxias hoje é referência para mais ou menos 50 municípios da região da Serra Gaúcha. Não é de hoje, sempre foi assim. Sim. Muito se diz que é preciso uma contrapartida dos municípios para viabilizar esse atendimento. O senhor tem esse entendimento também? Pretende negociar essa possibilidade com outros municípios? Tenho esse entendimento e acho que é importante pactuar regionalmente o que é feito. Por exemplo, Bento Gonçalves tem uma estrutura razoável de saúde que pode e também absorve parte da região. É importante que se diga isso. Né? Também tem gente ali do entorno, ali de municípios do entorno, que vai ser atendido lá em Bento Gonçalves. Então nós temos que pactuar regionalmente. Agora, quem é que tem que fazer essa pactuação? Quem é que tem autoridade para fazer essa pactuação? É o gestor estadual, é o governo estadual. Precisa a Secretaria Estadual da Saúde, o governador do estado, chamar os prefeitos e criar mecanismos dizendo o seguinte: bom, os repasses de recursos para as prefeituras, que o governo do estado fará, terá dois tipos de repasse. Terá repasses que serão feitos em volumes maiores para municípios que aderirem a pactuações regionais. E os municípios que não quiserem aderir vão receber menos. Então tu faz uma indução à pactuação regional, onde os municípios assumem as responsabilidades coletivamente. Se não houver esta postura por parte do gestor estadual, tu não consegue fazer isso de forma adequada, porque o prefeito de Caxias não tem o poder de dizer para o prefeito do município vizinho o que ele tem que mandar para Caxias. Tem que ter um nível mais elevado de governo para fazer isso. Vamos falar dessa questão da educação que o senhor tocou em uma das respostas, dizendo que vai tratar como prioridade as vagas, a carência de vagas, a solução para a carência de vagas na educação infantil, que hoje é maior do que 5.000 vagas, né? É metade da rede pública, metade do que oferece a rede pública municipal, que oferece 10.200 vagas, se não me engano, um número muito próximo a isso. O município diz que oferta à educação 30% do seu orçamento, quase 500 milhões de reais. Mesmo assim, tem que comprar 3.500 vagas para suprir a demanda e não supre toda a demanda. Essa demanda é judicial, diga-se de passagem, né? Espera entrar na justiça para oferecer a vaga. Qual será a política de um eventual governo Pepe Vargas nesse sentido? Quando espera a justiça determinar, custa mais caro. Porque daí tu tem que contratar de emergência e tu não tem como estabelecer o preço do que será contratado. É óbvio que não vai ser da noite para o dia que teremos as escolas de educação infantil todas criadas. Agora, tem uma importante mudança que foi feita a partir de 2007, entrou em vigor em 2008. Quando eu fui prefeito, não tinha o Fundeb.
O governo federal não mandava um centavo para a educação infantil. Do ensino fundamental. Era só para o ensino fundamental. Né? Então, a educação infantil, 4, 5 anos de idade, e não tinha um centavo do governo federal. A prefeitura tinha que arcar, e nem era obrigação também. Também é verdade dizer que não era obrigação. A partir da criação do Fundeb, passou a ser obrigação. E é um direito da criança. Não é só um direito da mãe e do pai poder ir trabalhar sabendo que os filhos estão no local adequado. Não é um local para deixar a criança. A educação infantil é um direito da criança. Isso já está mais do que comprovado que a criança que tem estímulos precoces, quando entra na educação infantil, nos anos seguintes da sua vida escolar, ela tem melhor aproveitamento escolar e será depois um adulto muito melhor na sua profissão, na sua atividade econômica, né? Se desenvolve mais. Então, é um direito da criança, que precisava ser feito. Então, bom, agora o governo federal não manda todos os recursos, mas ele manda recursos por custeio, e também é possível, através do Fundo Nacional... Por número de matrícula. Por número de matrículas, é o censo escolar que determina, né? Então vem um valor para a merenda escolar, um valor para cada aluno, o município tem que complementar, obviamente. E também é possível captar recursos para a construção de escolas junto ao FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar paulatinamente construir as escolas. Tu não constrói uma escola em uma semana nem em 30 dias. Então vamos ter que ir construindo as escolas, tanto com recursos próprios, como tentando captar recursos no Fundo Nacional do Desenvolvimento do Ensino. Enquanto nós não tivermos essas vagas em escolas públicas, também podemos ampliar, onde é possível ampliar, escolas já existentes para educação infantil, a gente pode ampliar. Então, escolas novas e ampliação de escolas já existentes. Mas isso não resolverá o problema de imediato. Então, de imediato, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ampliar os convênios com entidades não governamentais que atuam nessa área para viabilizar vaga para todas as crianças. Se não tivermos vagas para todas as crianças, tem que fazer um edital público de qualificação de escolas privadas para receber essas vagas, mas aí tu te prepara, define o preço e custa mais barato para evitar a judicialização. A judicialização torna mais caro. Vamos nos antecipar, essa é a ideia. Garantir a vaga, seja em escola pública, seja em convênio com entidades não governamentais, seja comprando vagas na rede privada, mas de forma planejada. E não esperando o seguinte, bom, vamos ver como é que fica, para ver quem é que entra na justiça contra o município, porque daí fica mais caro. Pepe, como é que tu entende a questão da educação em tempo integral e do contraturno escolar? Há projetos, e a gente vê em algumas escolas que estão localizadas em regiões de vulnerabilidade social, que não apresentam essa estrutura adequada para o contraturno, para tirar a criança da rua, para tirar a criança muitas vezes da fome e da miséria, e até da drogadição. Então, a escola de turno integral é o objetivo de futuro, mas veja que em tudo que é eleição tem candidato que diz, vou fazer as escolas de turno integral. E hoje nós temos 2, 3 escolas de turno integral, não enche os dedos de uma mão o número de escolas em turno integral no nosso município. E nós temos mais de 80 escolas no município. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que, paulatinamente, aumentando o turno integral. Por que tu não pode da noite para o dia? Porque tu tem lá uma escola que dá para atender, digamos, 300 crianças. Tu atende 300 de manhã e 300 de tarde, logo tu atende 600 crianças. Se for fazer turno integral, vai ser 300 crianças só, onde é que tu coloca as outras 300? Então tem que ir paulatinamente ampliando para o turno integral. Enquanto isso não acontece, tem que ter as atividades no turno contrário, que não precisa ser necessariamente na escola. Uhum. Pode ser em outras estruturas existentes na comunidade, em centros comunitários. O que tem que ser o contraturno da escola? Tem que ser atividades recreativas, de lazer, oficinas de cultura, de esporte, de lazer. Nós podemos aproveitar, inclusive, campo de estágio para estudantes de educação física, para estudantes de educação artística, né, para estudantes da área da saúde fazerem também palestras orientativas, enfim, ocupa, né, para aqueles que já estão chegando perto do ensino médio, né, nos anos finais do ensino fundamental. Tu já pode, inclusive, pensando alguma coisa em oficinas de capacitação para o trabalho, criar e aproveitar. Tem lugar para isso? Tu tem que pegar na comunidade e ocupar os espaços da comunidade, ginásios de esportes, centros comunitários, a própria escola. Então não precisa ser necessariamente dentro da escola. Onde puder ser dentro da escola, melhor. Né? Mas, e tem que priorizar aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, porque são justamente essas que, se ficarem nas ruas, poderão ser vítimas
das violências mais diversas, e também poderão ser alvo fácil para o tráfico de drogas e para a iniciação ao crime. E manter esse status perpetuar essa situação de violência crescente que a gente vive hoje, né? E essa violência já está chegando perto das escolas também, né? A gente vê muitas, ainda não é o problema de Porto Alegre, mas hoje Caxias do Sul tem índices de violência que percentualmente se aproximam. São duas coisas, né? A iniciativa das CIPAVs é uma boa iniciativa, né? Que envolve a comunidade escolar. Ela precisa ser ampliada, fortalecida, né? Tem escolas que funcionam bem, outras não funcionam tão bem. Eu acho que é uma iniciativa importante ser tomada, mas também tem aquilo que ocorre no entorno da escola. Isso, aí que eu quero chegar. Como resolver isso? É possível a gente ampliar a função da Guarda Municipal, por exemplo, para fazer também essa ronda, pelo menos a presença do Guarda Municipal, né? Olha, quem criou a Guarda Municipal foi na minha gestão que a Guarda Municipal foi criada. Então, nós criamos a Guarda Municipal justamente para ela paulatinamente ir cumprindo isso. Na época, nós não tínhamos uma lei federal que nos respaldasse para adotar a Guarda Municipal de mais funções. Hoje já. Nós votamos em 2014, tem uma nova lei que dá mais atribuições às guardas municipais, mas ali para... Inclusive para se tornar Guarda Armada também, né? Mas aí tem que ter todo um sério cuidado. O que a gente está propondo nessa área, Rogério, né? Nós precisamos intensificar as parcerias com o governo do Estado. As pessoas sabem, eu não apoiei o Sartório como candidato a governador, mas eleito prefeito, eu não vou estar sendo eleito prefeito para fazer oposição ao governador. Eu vou estar sendo eleito, se me eleger, se a população me der a honra de voltar para a prefeitura, para governar Caxias. E vou procurar o governador, e tenho certeza que o governador terá uma atitude republicana para conosco. Vamos conversar para tentar, eu vou tentar ajudar o governador na área da segurança. Porque a Brigada Militar, a Polícia Civil são as principais forças de segurança. Então, vou procurar ajudar, vamos fazer convênios, vamos fazer parcerias. Acho que é importante a gente reforçar aquela ideia do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Acho que a Guarda Municipal pode cumprir um papel importante lá dentro do Centro Integrado, liberando os policiais militares que não precisam ficar no Centro Integrado, podem ir para o policiamento na rua. Nós podemos fazer o patrulhamento comunitário envolvendo a Guarda Municipal, né? Tendo interligação com rádio quando se vê alguma atividade ilícita, quando se vê alguma atitude suspeita. Nas escolas, tem escolas que já têm vídeo monitoramento, né? Mas eu acho que mas o vídeo monitoramento não está totalmente interligado, então nós temos que interligar esse vídeo monitoramento para também ver atividades suspeitas no entorno da escola e, nesses casos, mobilizar a Guarda Municipal ou a Brigada Militar. Mas, acima de tudo, né, essa área da segurança, Rogério, tem que combinar o policiamento, o reforço ao policiamento, eu tenho preferência ao policiamento comunitário, a repressão ao crime, que tem que ser pelos órgãos de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, e da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, né, mas tem que combinar as ações de intensificação do policiamento com políticas sociais e urbanas preventivas. Tem lugares que o poder público precisa melhorar a iluminação pública, precisa fazer alguma obra ali que melhore um espaço público que está degradado e vira local de encontro de situações indesejáveis. A revitalização de uma praça. Revitalização de uma praça. Vezes escadarias. Exatamente, isso é fundamental. Muito, né? Ampliar o vídeo, câmeras de vídeo, né? Ampliar câmeras de vídeo em parceria com a comunidade, acho que é possível fazer isso. As primeiras câmeras de vídeo que foram colocadas em Caxias do Sul foi na minha gestão como prefeito. E o sistema ainda é muito pequeno, né? É muito pequeno. A abrangência dela é muito curta. Na época nós fizemos ali uma parceria com o CDL, e colocamos na região central da cidade, mas tem que ir para outras regiões. Isso, o senhor tem os bairros também, né? O senhor tem um número, tem um projeto, que área o senhor pretende atender? Olha, eu acho que a gente tem que pegar as entradas e saídas das principais regiões da cidade e os principais centros de movimentação das principais regiões da cidade. Nós temos hoje centros de comércio, que não é mais só o centro histórico aqui. Acho que essas regiões devem ser priorizadas, né, no que diz respeito a isso. E as políticas sociais preventivas, porque nós vamos buscar, Rogério, existem organismos como o Programa Nacional, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, entre outros, que fazem convênios com municípios e dão assessoramento para desenvolvimento de planos de redução da violência e da insegurança, utilizando metodologias que envolvem diagnósticos, mobilização comunitária, articulação dos vários
entes públicos, União, Estado e município, para tentar enfrentar esses fenômenos da insegurança e da violência. Nós vamos buscar esses organismos para nos assessorar e fazer as parcerias necessárias para estabelecer um plano municipal de redução da violência e da insegurança. Antes, para quem das políticas públicas, a gente tem a coisa comezinha mesmo da gasolina, do auxílio da residência do policial comunitário, né? Coisas que o município já ajuda, mas que ainda não é sempre suficiente. Ajudou, né? Sempre ajudou. E parece que a gente precisa cada vez ampliar mais isso, né, Pepe? Tu sabe que uma vez o Tribunal de Contas da União apontou, o Tribunal de Contas do Estado, aliás, apontou como uma irregularidade, quando eu era prefeito, que nós repassávamos recursos para a Brigada Militar e a Polícia Civil, repasse, né? Que era direto repasse. Nós tínhamos um convênio, mas o convênio não estipulava as obrigações do Estado. Bom, aí a gente corrigiu isso, enfim. Hoje existe Concepro para isso, que faz essa intermediação. Então isso vai ter que continuar sendo feito, até porque a gente sabe a situação do Estado. Eu acho que não quero aqui entrar no... O senhor fala em ampliar o policiamento comunitário. Quer dizer, o município hoje... precisa levar para o interior também, porque a zona rural do município hoje está sendo vítima 16 núcleos. 16 núcleos com 3 policiais cada núcleo. Mas aí é que eu acho que tem um papel da Guarda Municipal, junto com a Brigada Militar, poder ser utilizada numa melhoria do policiamento comunitário, né? Tem um papel aí para a gente sentar, discutir junto, não só para a área urbana, mas nós também temos que viabilizar uma situação mais segura para a zona rural, porque hoje está acontecendo isso. Pô. Eu tenho um amigo meu que é agricultor, que ele já teve o filho dele levado como refém depois de um assalto na casa dele. Né? Eles levaram o menino, depois soltaram o Sim, menino. Mas hoje já está chegando na zona rural. Está chegando na zona rural, então é uma questão que nós também vamos ter que envolver a comunidade rural e discutir um programa para a melhoria da segurança na zona rural do município. Ok. Vamos falar de mobilidade urbana, outro gargalo fundamental para o desenvolvimento de Caxias do Sul. Transporte coletivo. A gente vê a implantação, estamos em plena implantação do Sistema Integrado de Mobilidade Urbana de Caxias do Sul, sim, Caxias do Sul. O senhor... há uma segunda fase programada já para os próximos anos, com novas estações de transbordo. O senhor programa continuar esse projeto como ele está? Qual é o seu entendimento do Sim Caxias? Olha, a integração tarifária começou na minha gestão como prefeito. Nós precisávamos fazer a Perimetral Sul para fechar o anel perimetral e iniciar o processo de integração tarifária. Nós chamávamos na época de Sistema Troncalizado Integrado do Transporte Coletivo. A gente fez a licitação, eu fui o primeiro prefeito a fazer licitação de transporte coletivo em Caxias do Sul. Na licitação que a gente fez na época, inclusive, a gente abria a possibilidade de consórcios de empresas. Para a gente não ficar só com uma empresa. Mas não houve interessados. Só houve um participante na licitação. Que é quem opera o sistema. Mas mesmo assim, o novo contrato... E essa licitação está para vencer agora? Essa licitação ela venceu durante a gestão do prefeito Sartori, e ele, em vez de fazer uma nova licitação, ele renovou essa concessão e vence novamente. Eu defendo que seja feita uma nova licitação, obviamente. Né? Antes do final do próximo mandato. Exatamente, tem um contrato que vai vencer, né? A gente tem que fazer a nova licitação, obviamente, né? Vamos fazer a nova licitação, mas mesmo que tivesse tido só uma empresa, o novo contrato deu mais possibilidades do poder público exigir coisas da empresa, porque tu pode ter uma empresa, tu pode ter 3 empresas e virar a mesma coisa. Se o poder público não controla, se o poder público não faz o controle, não faz as exigências necessárias, 3 viram cartel. Cartel, exatamente. Então, tendo uma ou tendo 3 cartelizadas, não tem diferença nenhuma. Até porque então, não há concorrência entre as linhas. Entre as linhas não existe concorrência, exatamente. Então você tem que ter o controle público. O controle público é dado por um bom contrato derivado de uma boa licitação. Então, mas lá na época nós já prevíamos isso. Tanto que a bilhetagem eletrônica entrou naquele período para viabilizar a integração tarifária. Né? Então, esse sistema, que chamam hoje de Sistema Integrado de Mobilidade, ele foi concebido pela área de planejamento, envolvendo na época a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Transportes, lá atrás ainda. Ficou muito tempo abandonado, felizmente foi retomado. Né? Nós fizemos a Perimetral Sul e fizemos as primeiras linhas integradas. Mas para ampliar a integração, precisava fazer as estações de integração
e que agora algumas foram feitas, terão outras ainda para serem feitas, mais até do que já foram feitas. Então nós vamos dar mais sequência. Do que tá planejado? O transporte, a cidade é um organismo vivo. Está sempre se modificando. Aquele planejamento feito lá em 1999, 2000, para esse processo que eu estou falando, ele teve que ser atualizado. Claro. Isso tem que estar. Planejamento urbano é uma coisa que tu está sempre atualizando. Então, enfim, nós vamos seguir com a questão da integração tarifária, porque é importante, fica mais barato, a pessoa pega 2 ônibus e paga um só. Agora, tem alguns lugares que a integração, em vez de diminuir o tempo de trajeto, que esse é o objetivo, aumentou o tempo de trajeto. Em outros, ela conseguiu cumprir bem a sua função e diminuir o tempo de trajeto. Então, a gente tem que verificar, estudar essas situações onde o tempo de trajeto aumentou, porque não tem sentido tu fazer uma integração e as pessoas demorarem mais tempo para chegar no seu destino. Bom, Caxias do Sul é uma cidade que cresce em média 10 mil habitantes por ano. Pelo menos nos últimos 10 anos é essa a média registrada, né? Então, como o senhor diz, é um organismo vivo. Então a gente vê, o senhor fala que construiu a Perimetral Sul no seu governo. O que o senhor planeja nesse momento, até 2020, caso seja eleito prefeito de Caxias do Sul, na questão da infraestrutura viária? Então, a prioridade é as obras necessárias para ir fazendo a integração tarifária para mais lugares da cidade. Isso são prioridades, novas estações de transbordo e corredores exclusivos, isso é importante. Mas esse também, modelo não muda? Não, porque esse modelo ele não é uma coisa de agora, é um planejamento que vem de muitos anos sendo feito, né? Ele exigiu algumas obras que precisavam ser feitas, cada governo foi fazendo ao seu tempo as suas obras, o meu fez a Perimetral Sul, né? O atual governo está fazendo isso que fez. Eu não estou fazendo aqui, viu, Rogério, um discurso de terra arrasada, não. Caxias teve boas gestões, né? Teve prefeitos que fizeram bem pela cidade. Avanços visíveis. A minha gestão eu terminei com 92% de aprovação. Fui eleito, reeleito e terminei com 92% de aprovação. Mesmo assim não fez o sucessor? Isso acontece, né? Tem boas gestões que não fazem sucessor. Isso faz parte da vida, faz parte da eleição, né? Mas o importante é isso, que o BOP da época dizia que eu tinha 92% de aprovação. Tenho certeza que quem viveu aquele período sabe, significa que mesmo quem não votou em mim, reconhecia que a gente fez um bom governo, né? Então eu estou dizendo muito tranquilamente, obras inacabadas serão concluídas. E eu ainda quero ter o prazer de, se eu for eleito prefeito, eu vou convidar uma obra que foi iniciada pelo atual prefeito, eu vou fazer que nem eu fiz com o Mário Vanin. As obras que ele começou e eu terminei, eu convidava ele para a inauguração. Não quero esconder o papel de ninguém. Então, obras inacabadas, nós vamos concluir. Projetos encaminhados, nós vamos continuar encaminhando, né? Esse planejamento do sistema de transporte, que já vem de anos sendo perseguido, vai continuar. Então, se de um lado tem que concluir as obras do sistema integrado de mobilidade, tem uma outra coisa que é fundamental. Se a gente pegar os centros, as entradas e saídas de várias regiões da cidade hoje, tem congestionamento, tanto quanto tem aqui no centro. Certo. Então nós temos que resolver esses gargalos, progressiva e paulatinamente, fazendo melhorias viárias, fazendo estudos viários que mostrem qual a solução. Às vezes a solução é muito simples, às vezes a solução é abrir um pequeno espaço de uma outra rua, é mudar o sentido de uma... Criar sistemas binários. Exatamente, tem várias soluções. Então, mas tem outros que são necessários. Tem outros que são necessárias obras, né? Então essas obras precisam ser feitas, não necessariamente viadutos, né? Onde a gente precisa obras mais importantes é onde tem aí as estradas que cortam o município, a BR-116, a 122, a Rota do Sol. O que eu proponho, o que nós estamos propondo aí no nosso programa de governo para isso? Nós vamos procurar, porque todas essas estradas hoje ou estão com o governo estadual ou com o governo federal, né? Então nós vamos procurar esses órgãos, o DAIR, o DENIT, vamos procurar que as áreas urbanas seja feito conveniamento para a prefeitura poder inclusive fazer obras. Inclusive para as passarelas. Para passarelas, etc. Porque o que não dá é a gente ter que ficar esperando um órgão federal ou um órgão estadual demorar 200 anos para autorizar uma obra que muitas vezes é uma rotatória, né? Tem alguns casos aí que até com sinaleira, com semáforo, tu resolve o problema. Redutores de velocidade. Redutores de velocidade e semáforos. Tem lugares que
tem que botar. Tu não vai ter o dinheiro para fazer o viaduto e não vai ter o dinheiro para fazer uma rotatória grande da noite para o dia. Então o que tu faz? Tu faz um sistema semafórico. O senhor está dizendo que no seu governo, num eventual governo Pepe Vargas, a população não poderá esperar grandes obras viárias. Não estou dizendo que não esperará grandes obras viárias. Nós vamos fazer as obras necessárias de acordo com o orçamento permitir. Né? O que eu não vou fazer é o que fizeram nas eleições passadas, prometer que vão criar uma estrada, vão desviar a BR-116, né? Mais ao leste, que não é uma obra que a prefeitura vai fazer, isso tem que ser o governo federal que faz. Isso eu não vou prometer. Né? O que eu estou dizendo é que tem coisas que a prefeitura pode, deve e vai fazer. Eu fiz uma grande obra viária, que foi a Perimetral Sul. E sobrou para mim justamente o trecho da perimetral mais caro para fazer. Mais longo e mais caro, porque tinha desapropriações enormes para serem feitas. E fizemos. Os próximos prefeitos vão precisar enfrentar essa questão de ligar norte-sul, leste-oeste por outras vias, não passando pelas áreas centrais. O senhor tem planos para realizar isso? Olha, nós precisamos progressivamente resolver essa questão essas rodovias que cortam o município viraram grandes artérias urbanas, grandes vias urbanas. Então nós precisamos, num conveniamento com a União e com o Estado, onde for o caso, buscar que o município possa ter intervenções nessas áreas. Né? E no caso da BR-116, esse trecho urbano teria que virar uma via urbana e, de fato, a gente buscar que o governo federal construa um desvio da BR-116 saindo do trecho urbano aqui de Caxias. É uma obra cara, né? Mas a gente tinha que incluir uma obra dessa numa espécie de PAC, de um programa de aceleração do crescimento. Mas há outras questões que me parece que seria viável a gente asfaltar vias secundárias dos bairros para tirar exatamente esse. Quando eu digo que nem tudo é viaduto, é isso que eu quero dizer. Às vezes tu abre um pequeno trecho, tu asfalta um trecho que não está asfaltado, aquilo vira uma alternativa, tu faz um sistema binário, um vem num sentido, outro vai no outro, e isso desafoga o trânsito. O que nós precisamos é, nestas regiões onde há congestionamentos, envolver engenharia de tráfego e trânsito e fazer as soluções mais baratas possíveis. Agora, sempre sobrará obras caras para serem feitas. Isso é inescapável. Hoje, o que o seu programa de governo pretende fazer efetivamente, com que a gente possa dizer para o nosso internauta agora, o Pepe Vargas vai fazer isso se eventualmente for prefeito nessa área de ampliação da infraestrutura viária da cidade? Eu quero deixar claro que eu vou priorizar a saúde e a educação. Se eu priorizar a saúde e a educação e faltar dinheiro para outras coisas, eu não vou tirar o dinheiro da saúde para fazer um asfalto. A gente tem que ter a honestidade de dizer isso para as pessoas. Se não tiver dinheiro para o asfalto e para a saúde vem em primeiro lugar. Se não tiver dinheiro para fazer, eu não digo que não dá para fazer, vai dar para fazer asfalto. Se não der para fazer todos os asfaltos... Mas o senhor não vai prometer isso, não vai prometer... Nós vamos trabalhar com muita responsabilidade. O que eu estou dizendo é o seguinte, dá para fazer muita coisa. Olha, eu governei Caxias, Rogério, talvez num dos piores momentos da vida do país. O Brasil quebrou 2 vezes quando eu fui prefeito. Quebrou em 98 e quebrou em 2002. Quando eu digo quebrou, foi porque o governo brasileiro não tinha dinheiro para pagar os seus compromissos externos. Aí ele teve que ir lá no Fundo Monetário Internacional e pedir empréstimo para o Fundo Monetário Internacional. O desemprego chegava a 16% da população. O governo federal não mandava um pila para município nenhum desse país. Não tinha os programas que hoje os municípios podem acessar. Bom, hoje tem uma crise. Mas hoje o governo federal também... Hoje tem uma crise, mas o Brasil não vai quebrar. O Brasil não vai quebrar por uma razão... Já anunciou congelamento por 20 anos de verba. Mas é um absurdo. Nós vamos lutar contra isso lá no Congresso Nacional. Né? Essa PEC 241 não pode ser aprovada de jeito nenhum. Significa que o governo federal não vai mais ter obrigação de ter um valor mínimo que ele tem que investir em saúde, em educação. O que é isso? Por 20 anos. Por 20 anos? Isso. E eu acredito que não vai passar isso, inclusive. Eu acho que o Congresso Nacional não vai aprovar isso aí. Né? Então, veja bem, nós governamos um momento extremamente difícil. Minha Casa Minha Vida não existia, nós tínhamos que fazer política habitacional com recurso próprio do município.
Recurso para o Sistema Integrado de Mobilidade não tinha financiamento para os municípios, era com recurso próprio. Nós fizemos obras importantes como a Perimetral Sul, nós revolucionamos a saúde na cidade e as pessoas reconhecem isso nas ruas até hoje em dia, o que a gente fez na saúde, e fizemos muitas obras através do orçamento participativo que nós vamos retomar com muito vigor, discutindo com as comunidades as prioridades dos investimentos. Né? Então dá para fazer coisa. Agora eu quero deixar claro o seguinte, se não der para fazer tudo ao mesmo tempo, nós vamos priorizar a saúde e a educação. Então nós vamos fazer algumas obras num ano, outras obras no outro ano, outras obras no outro ano, para priorizar a saúde e a educação. Para que todas as crianças tenham acesso à escola e as pessoas que precisam da saúde tenham acesso à saúde. Quem é que precisa da escola pública e da saúde pública? É quem não tem dinheiro para pagar uma escola particular, é quem não tem dinheiro para pagar um plano particular de saúde. Cada vez mais a gente vê pessoas entrando nessa faixa, principalmente por conta do desemprego que tem aumentado muito mas, em Rogério, Caxias do Sul nos últimos anos. Se tu pegar, vamos pegar assim, não vamos até muito atrás, vamos pegar 2006. Em 2006, se tu pegar 2003, tu pega o ano que tu quiser e pega o número de empregos com carteira assinada em Caxias do Sul e pega o que tem hoje. Hoje nós estamos aqui com alguma coisa em torno de 160 mil empregos com carteira assinada. Em 2006 tinha 134 mil. Mas a gente não pode negar que mais de 10% desse pessoal perdeu o emprego nos últimos 5 anos. Ok, mas eu quero dizer o seguinte, é óbvio que isso é um grave problema, é óbvio que isso é decorrente de uma política econômica equivocada, que precisa ser modificada. Mas que as consequências estão aqui no município. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, há um discurso que diz o seguinte, mas como tem gente que perdeu o emprego, tem menos gente com plano de saúde. É verdade. Isso amplia o atendimento. Só que se tu pegar 10 anos atrás, o número de pessoas que tinham plano de saúde em Caxias é menor do que é hoje. Mesmo com esse desemprego que aconteceu. E também tem uma outra realidade, que a maioria das pessoas que tem plano de saúde tem um plano básico. Esse plano básico não cobre tudo. Quando tem um tratamento mais caro, quando tem um exame mais complexo, o plano não cobre. Ou tem uma diferença muito grande que as pessoas não podem pagar. Então essas pessoas, mesmo quem tem plano de saúde, procura o SUS. Então, agora, a ampla maioria das pessoas não tem plano de saúde. E essas pessoas é que precisam de um sistema único que funciona. Quando eu digo que nós vamos priorizar a saúde, é porque nós vamos priorizar para quem mais precisa. Nós entendemos a sua prioridade. O nosso internauta com certeza quer saber sobre essa questão do desemprego, o que um eventual governo Pepe Vargas pode fazer, por exemplo, para ampliar a geração de empregos e manter empresas que hoje a gente vê saindo de Caxias do Sul. Antes de trazer novas empresas, manter as empresas. Pois mas veja bem que elas não foram nem para a China e nem foram... Tem umas que foram para Flores da Cunha, foram para Farroupilha, então ou veja. O Nordeste brasileiro. Né? Não, o Nordeste eu acho que não teve nenhuma, né, mais recentemente, né? Teve lá nos anos 90, né? O caso da Grendene, que foi lá para Sobral, lá aqui em Farroupilha, né? Agora, aqui a gente está perdendo para os municípios vizinhos. O que está acontecendo aqui, nesse caso, né? Precisa fazer uma revisão do plano diretor urbano, tem que encontrar mecanismos de coibição à especulação imobiliária, porque o preço da terra está muito caro e o sujeito vai lá porque não consegue um terreno mais barato. Tanto para a produção de moradia como para a produção de lotes para instalação de empreendimentos. Nós vamos criar aquilo que a gente chama de distrito empresarial. Né? Criar um programa que viabilize, através do poder público, oferta de áreas para aquisição, não é para dar de presente. Nós podemos financiar aquele empresário... Áreas que hoje são públicas. Não, a gente pode desapropriar, inclusive, identificar, pode fazer um edital público, ver as empresas que têm interesse, a necessidade que tem, a partir daquilo tu pode desapropriar e tu financia essa empresa para adquirir esse terreno e ela permanece na cidade. Então, revisão do plano diretor urbano, um distrito empresarial nesses moldes. Nós vamos buscar todos os setores da atividade econômica. Vamos pegar 2 ou 3 exemplos. O setor metal mecânico, o setor da indústria do plástico, o setor da indústria da moda, da confecção e moda. Vamos criar câmaras setoriais para cada um desses setores. Quem vai participar da câmara setorial? As entidades empresariais, dos trabalhadores do setor, o poder público municipal. Vamos chamar as instituições de ensino superior e tecnológico existentes no município. Vamos discutir quais é que são os problemas, quais é que são os gargalos desse setor. Onde é que a gente pode
buscar inovação tecnológica, onde é que a gente pode eliminar um gargalo que está acontecendo para esse setor se desenvolver, buscando que façam inovação tecnológica, como pode se fazer para atrair novos investimentos e pactuar com o setor. Vamos criar de forma muito amplificada o processo da sala do empreendedor. Né? A sala do empreendedor desburocratizar para desburocratizar as licenças. Esse é o problema. Quer dizer, uma licença para licenciar um loteamento, seja para moradia, seja para áreas de produção econômica, que demora 1 ano, 2 anos, isso é custo que vai para o preço final. Então essas questões nós vamos desburocratizar, diminuir o prazo dessas licenças, né? Sentando, quero criar inclusive uma câmara envolvendo a iniciativa privada e o poder público para discutir esses gargalos e reduzir esses gargalos da burocracia dos licenciamentos, né? E vamos criar um fundo municipal de apoio à inovação tecnológica. Né? Pepe, uma outra questão. Queria só dizer uma outra coisa. Eu fui presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, que modificou o Simples, que beneficia mais de 95% das empresas de Caxias do Sul. E criamos lá naquela época o microempreendedor individual. Agora, na prefeitura, nós vamos para todo microempreendedor individual. E todo microempresa que quiser abrir o seu negócio como microempresa ou microempreendedor individual, nós vamos isentar de pagamento de taxas e vamos isentar no seu primeiro ano de funcionamento o pagamento de qualquer imposto municipal. Para estimular o empreendedorismo das pessoas. O senhor vai propor essa lei no primeiro ano de governo? Se eu assumir no dia 1º, no dia 2 eu estou encaminhando o projeto de lei. Depois do recesso, o senhor encaminha o projeto de lei? Não precisa esperar o recesso, eu posso encaminhar antes do recesso. Porque não tem sentido, Rogério. Veja bem, muitas pessoas que iniciam um empreendimento dessa natureza, depois o empreendimento não está certo. Outras, felizmente, dá certo. Para aquele que não dá certo, o cara não deu certo, o negócio dele ainda fica com uma dívida pendurada na prefeitura. Não tem sentido. Aquele que deu certo, muito que bem, a partir do 2º ano, então vamos cobrar o tributo dele. Então não vamos cobrar as taxas de abertura e vamos isentar no primeiro ano as micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais que abrirem o seu negócio. Pepe, ainda nessa questão, eu queria saber quais são os planos de um eventual governo que o senhor comande novamente em Caxias do Sul para transformar a matriz produtiva de Caxias do Sul. Muito se diz que Caxias sente mais a crise porque ela é muito dependente de um setor econômico. Olha, eu tenho certeza que tem muito município com inveja de Caxias pelo dinamismo da indústria, do comércio e do serviço de Caxias. Nós não vamos lavar a criança, né? Pegar a água, a bacia e o sabonete e jogar tudo fora com a criança dentro. Nós temos um senhor polo econômico em Caxias do Sul que precisa ser, em primeiro lugar, fortalecido. Né? Então por isso que eu proponho câmaras setoriais para dialogar com os setores econômicos que a gente já tem hoje, discutir junto com eles aquilo que é papel da iniciativa privada, aquilo que é papel do poder público, o que a gente tem que procurar o governo do estado, o que a gente tem que procurar o governo federal, o que o município tem que fazer para a gente discutir os gargalos que cada setor tem, para que eles possam reduzir os seus custos, para que eles possam fazer inovação tecnológica e, consequentemente, tu vai atrair novos investimentos. Novas empresas para Caxias do Sul. Essa é a nossa proposta. Pepe, falar um pouco de política e da questão da sua coligação. O senhor hoje concorre em chapa pura com o vereador petista Jerônimo Dani como vice. Por que o PT não conseguiu, nesse momento, construir uma coligação forte para disputar as eleições desse ano, até com os seus partidos que tradicionalmente são parceiros? Primeiro que nós procuramos poucos partidos, por uma questão de coerência, né? Nós procuramos o PCdoB, nós procuramos o PSOL, procuramos a Rede. Foram 3 partidos com quem efetivamente a gente conversou e procurou ver se havia possibilidade de fazer alianças. Cada um optou por ter sua candidatura própria, o que é legítimo. Acho que nós temos uma eleição em 2 turnos. Acho que é bom que tenha mais candidaturas. Eu acho que nós podemos ter divergências entre os vários candidatos, mas eu acho que nós temos 6 candidatos que são pessoas honradas, que cada uma defendendo as suas propostas. Né? O senhor acha que isso pode refletir de alguma maneira o desgaste do seu partido por conta das denúncias de corrupção, por conta da cassação da presidente Dilma, e que pode afetar também, em que medida pode afetar a sua imagem à medida que o senhor foi ministro desse governo? Olha, o candidato da situação, ele tem 21 partidos junto com ele. Se tu pegar o número de pessoas presas, o número de pessoas investigadas, o próprio Temer, né?
O vice-candidato é do partido do Temer. O Antônio Feldman é do partido do Temer. Né? É do partido do Eduardo Cunha. Por que eles não têm desgaste com a corrupção do Eduardo Cunha? Isso eu perguntei para eles, candidato. Né? Estou perguntando a sua percepção sobre o desgaste da sua candidatura. O que eu tenho para dizer, Rogério, é o seguinte. Eu sou uma pessoa honesta, tenho vários anos de vida pública, nunca respondi a nenhum processo por corrupção. Né? O Nesplo também não. O Daniel Guerra também não. O Vitor Hugo Gomes também não. O Francisco Corrêa também não. O Assis Melo também não. Nós temos 6 candidatos honestos. Infelizmente, há pessoas em todos os partidos que fizeram coisas erradas. Em todos. O PDT do Nesplo tem o Bacégio, que foi cassado como deputado estadual. Agora, isso quer dizer que o Nesplo é uma pessoa desonesta? Não, o Nesplo é honesto. Né? Essa campanha aqui em Caxias do Sul não tem ninguém que seja ficha suja. E partidos políticos têm pessoas em todos os partidos que fizeram coisa errada. Até numa família, eventualmente, tem alguém que faz uma coisa errada. Candidato, não quer dizer que todos os membros da família sejam errados. Nenhuma campanha coloca a imagem do Bacégio para colocar críticas no candidato à mas isso é uma disputa política. Pois é, mas então, eu lhe pergunto isso. De que maneira... E o Eduardo Cunha não gera desgaste para o Nesplo? Não está no seu programa acusando o Eduardo Cunha para a gestão do Nesplo, por exemplo. Mas ele é do PMDB. O contrário existe. Ele é do PMDB. O que eu quero dizer é que o contrário existe. Mas eu não vou fazer da eleição aqui, Rogério, né, um debate desqualificado dessa natureza. Né? Eu tenho uma vida honrada, né, tenho um patrimônio, não vou dizer escasso, mas também não é... Tem um apartamento, um automóvel. Como dissociar essa imagem? Né? A minha imagem, eu não tenho imagem de uma pessoa desonesta. Não, claro, não estou dizendo isso de maneira nenhuma. O senhor tem a imagem de um homem que fez parte do governo que foi passado. O senhor foi vaiado na festa da uva desse ano. Por conta disso. Não, quem foi vaiado foi o ministro Rossetto. Eu não fui vaiado. O senhor só subiu do lado dele. O Temer é vaiado onde ele anda. O Sartori é vaiado, o Rigoto foi vaiado, eu já fui vaiado como prefeito. Vaia não é o problema. Eu acho que o problema é quando as pessoas transbordam para a violência. Aí não dá. Né? Vaia não é problema. Isso faz parte da torcida. Né? Vaia tem no estádio de futebol para o time adversário. Então a vaia faz parte da torcida. Essa não é a questão central, Rogério. A questão central é que eu não vou transformar essa eleição numa tentativa de desqualificar moralmente os 5 candidatos que disputam comigo, porque eles são pessoas honradas. Eles têm família. Eu não vou rebaixar a campanha a esse ponto. E espero que todos tenham o mesmo comportamento em relação a mim. Qualquer um que queira discutir e apontar o dedo de alguma pessoa do meu partido que teve um ato de corrupção, eu aponto o dedo para o ato de corrupção de algum correligionário do partido dele. E todos têm. Ninguém pode dizer que tem isso. Que tem algum partido que não tem alguém que tenha cometido algum erro. Nas atividades políticas, assim como em várias atividades econômicas, tem empresários que estão sendo presos por corrupção. Quer dizer que todos os empresários são corruptos? Não. Tem políticos que estão sendo presos por corrupção? Tem. Quer dizer que todos são corruptos? Não. Então eu enfrento com muita tranquilidade esse debate. Agora, esse debate não vai resolver os problemas de Caxias do Sul. Esse debate não vai resolver os problemas de Caxias do Sul. Quem quer fazer esse debate quer fugir da responsabilidade de ser governo há 12 anos. Quer passar a ideia para a população que Caxias é um mar de rosas, quer fugir da responsabilidade e terceirizar a responsabilidade sempre para outros, nunca é deles. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Eu também não vou fazer aqui, e não estou fazendo um discurso. Quem assiste os programas eleitorais pode ver que nós estamos pontuando os programas, os problemas que a cidade tem. Não estou agredindo ninguém, não estou atacando ninguém. Aliás, né? E quero seguir na campanha assim. Eu quero discutir os problemas de Caxias. Tem coisas que funcionam que eu vou manter e vou aperfeiçoar. Agora, aquelas coisas que não estão funcionando, e tem fila na saúde, não funciona, e tem problema na educação, tem problema na segurança, tem problema na administração pública que não se modernizou. Né? Pega o site da prefeitura e tenta ter acesso a algum serviço online para ver. Tem que dar um banho de transparência no site da prefeitura, tem que dar um banho de transparência em serviços online para a população não ter que ir até a prefeitura acessar determinados serviços. Tem problema, eu quero discutir esses problemas. Quem vem querer discutir essas questões, querendo atribuir a mim uma corrupção que eu não pratiquei,
É que quer fugir da sua responsabilidade. Candidato, a gente está encerrando essa entrevista. Eu gostaria de que o senhor me respondesse. O senhor volta a disputar a Prefeitura de Caxias 12 anos depois do final do seu último mandato. O que mudou? O que mudou no Pepe Vargas e o que muda em Caxias para receber novamente, eventualmente, o Pepe Vargas prefeito? Olha, eu sou uma pessoa mais madura, obviamente. Quando eu fui eleito prefeito, eu tinha 38 anos. Eu fui o prefeito mais jovem, eleito. Nós tivemos o Vanin, que foi prefeito um pouco mais jovem do que eu, mas ele tinha sido eleito vice-prefeito, junto com o Mário Ramos. Aí o Mário Ramos virou secretário de Turismo do Estado e o Vanin, nos últimos 2 anos, ficou de prefeito. E depois o Vanin foi eleito mais adiante, com uma idade já mais avançada. Eu fui o prefeito mais jovem, eleito, né, em Caxias do Sul. Então, primeiro que eu estou mais maduro, né, a vida nos traz mais maturidade. Tenho mais experiência, né, o fato. Eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário, ajudei muito Caxias. Né, quando eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário, Rogério, eu fiz um programa de doação de máquinas para prefeituras de menor porte, que não tinham recursos econômicos para comprar máquinas. Todo município até 50 mil habitantes, significa na nossa região que ficou fora só Caxias, Bento, Farroupilha e Vacaria. Todos os demais municípios foram beneficiários. Nós doamos máquinas para essas prefeituras cuidarem de estradas vicinais, para o escoamento da agricultura familiar. Eu era ministro do Desenvolvimento Agrário. A Randon vendeu em torno de umas 1000 máquinas. Portanto, nós geramos emprego aqui em Caxias, geramos renda aqui em Caxias com esse programa. Nós botamos o PRONAF, que é o programa de financiamento para o agricultor familiar, e todos os agricultores aqui da nossa região são praticamente agricultores familiares, mais de 90%. O agricultor fazia financiamento a 2% para comprar trator, máquinas, equipamentos, plasticultura. As nossas indústrias de máquinas e equipamentos, as indústrias que fornecem componentes para a indústria de máquinas e equipamentos, a Agrale, foi altamente beneficiada por esse programa, gerando emprego e renda aqui. O programa Caminho da Escola e o programa Educação para o Campo, que nós conduzíamos dentro do governo, junto com o Ministério da Educação, permitiu que a Neobus e a Marco Polo vendessem milhares de ônibus, gerando emprego aqui em Caxias. Como ministro, eu ajudei Caxias em todos os seus pleitos, para viabilizar os recursos do SIM, para viabilizar os recursos do programa de asfaltamento do interior, para viabilizar recursos para a Festa da Uva. Não teve uma demanda de Caxias que, como deputado ou prefeito, eu não tenha apoiado. Ok, candidato, nós agradecemos. Portanto, eu tenho mais experiência e acho que posso ajudar muito a nossa cidade nos próximos 4 anos. Muito obrigado, candidato. Nós agradecemos a participação do candidato Pepe Vargas aqui, respondendo aos nossos questionamentos. A gente agradece a sua participação conosco, a sua audiência. Esperamos ter contribuído para que vocês conhecessem um pouco mais do candidato Pepe Vargas e das suas propostas para governar Caxias a partir do próximo período 2017 a 2020. Obrigado, a gente volta às 4 horas com a última entrevista da série que ouve as propostas dos candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Obrigado.